Uma ótima noite para você, num oferecimento de Agrolac e Produtos Agropecuários. Está no ar o Prosa e Café de hoje. Agrolac, que é um novo parceiro que está chegando aqui para o Prosa e Café. Mais uma empresa que acredita no nosso trabalho. Abraço aí para o Edgar e toda a equipe da Agrolac e Produtos Agropecuários e também para a panificadora União, nosso amigo Marco Antônio e equipe, que também é novo parceiro aqui do Prosa e Café. Hoje eu tenho a honra de receber no estúdio meu amigo Rogério Ferreira, amigo de longa data, um ícone da cultura aqui no nosso município e também um professor exemplar. Rogério, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Douglas. Boa noite aos nossos ouvintes, né, os parceiros dessa grande iniciativa sua, né, que é o podcast Prosa e Café. Boa noite a todos. Eu quero a gente já começar a nossa conversa aqui, Rogério, falando da cultura, né, que é algo que tão importante, né, e que é interessante frisar a importância da cultura. Eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho que você vem fazendo ao longo desses anos na cultura de um modo geral. Bom, a cultura, desde que a gente está no Brasil, né, vive no Brasil, a gente respira cultura. Sim. Eu sempre falo, o Brasil é o país da diversidade cultural. Muita cultura. Cada região, cada estado com a sua diversidade cultural, e a gente percebe isso presente também no nosso estado de Goiás, que é um estado rico também em cultura, né, expressões culturais hoje que é conhecida no mundo inteiro, como as cavalhadas de Pirenópolis, né, tem outras expressões culturais, eventos que acontecem também na cidade de Goiás, temos as folias, as cavalgadas. Enfim, Goiás é o berço da cultura do Brasil. Berço da cultura do Brasil. Está no centro do Brasil. E é o berço da cultura do Brasil com essas expressões culturais, porque eu sempre falo, cultura é vida. Uma cidade, um estado, um país que não respira cultura, que não valoriza cultura, você pode ver que o povo é um povo sem conhecimento. Porque a cultura está presente em vários diversos aspectos, né? Já a maneira de falar, a maneira de expressar, os dialetos, né? Tudo é cultura, né? Pois é, nós temos aqui na nossa região, Tapaci tem seu jeito de falar, Hidrolina o seu jeito de falar. Pilar de Goiás, né? Que é a nossa terra-mãe, mãe de todos nós aqui das cidades da região. Cada um tem seu estilo próprio de falar, então isso é bonito, né? A gente vê isso presente aí, até nas rodas de conversa, é valioso, né? Tem um elo de amizade muito grande, você também tem. De repente você está conversando, logo você está com um de Hidrolina, está com um de Santa Terezinha, sotaques de Guarino, sotaques diferentes. Mas lembrando que todos esses sotaques veio de uma única, né, cidade, né, que foi Pilar de Goiás, que é a mãe de todas as cidades, foi fundada em 1741. Porque tudo começou em Pilar, tudo começou em Pilar. Porque aqui não existia, né? Aqui era floresta, matas, né? Aí logo após o descobrimento da cidade de Goiás, as bandeiras que ficaram não só na cidade de Goiás, né, que é a antiga Vila Boa, mas esses bandeirantes, eles iniciaram as expedições em vários lugares. O garimpeiro vai onde tem o ouro, né? Corre atrás do ouro, né? Corre atrás do ouro. Eu já fui garimpeiro também, né? Pouquíssimos pilarenses que foram garimpeiros. E ele vai aonde a sorte está, né? Então, falar um pouquinho da cidade de Pilar, que foi essa terra-mãe, muito bonita a origem, porque Crixás já existia antes de Pilar. Crixás tinha uma grande lavra de ouro na época, né? E nesta mesma época teve uma fuga de escravos, né? Fala os motins que tinha dos escravos, né? E esses escravos que fugiram das minas de Crixás na época se depararam com as minas de Pilar, né? E no meio da fuga eles conseguiram encontrar uma das maiores jazidas de ouro da época. Muito interessante essa história. Isso se deu mais ou menos, né? em 1736, né, esses escravos. Aí, como a localização geográfica era muito complicada, muito distante, eles ficaram muitos e muitos anos lá, né?
descobriram as minas, né? Descobriram toda aquela paisagem bonita que você vê das cachoeiras. Inclusive, temos até o local exato lá. Nessa época tá deslumbrante, né? Que é chamado Fica lindo, né? Cachoeira do Ogó, muita água, né? Muito bonito. E lá foi exatamente o lugar lá onde esses escravos, né? Esses negros, né? Foram habitaram, né? Lá eles começaram a sua vida lá, mas ao pé da cachoeira lá nós temos vestígios lá de grutas, né? Da época dos escravos. Quem nos ouve também está convidado para conhecer essas maravilhas, né? E a partir daí eles ficaram um determinado tempo, no 1736, demorou-se aí mais de 5 anos eles lá, né? Porque quando o escravo montava o seu reduto, que é chamado quilombo, nós temos em vários lugares do Brasil esses redutos que foram montados pelos escravos, né, que era quilombo. Então ali eles tinham também o seu estilo de vida, né? Suas plantações, ali eles tinham liberdade de expressar os seus laços culturais, suas raízes culturais, sem seu impedimento que tinha nos outros lugares. Não ficaram lá, tinha os seus lugares, né, os familiares e tudo, as danças e tudo, todos aqueles costumes. E o mais precioso que é o ouro, né? Aí, em 1741, né, então bandeirante Bartolomeu de Bueno da Silva, juntamente com algumas mineradores, bandeirantes da província de São Paulo, que geria toda essa região, fizeram, né, iniciar essas bandeiras, né, nos sertões de Goiás. De Pilar foi incumbida a missão para o bandeirante conhecido como João de Godói Pinto da Silveira, que era um paulista, e veio aí realizar também, buscar novas minas de ouro, né? Aí, em 1736, ele, nessas buscas, no caminho dessas minas, ele encontrou lá esse reduto de escravos. Nos conta que tinha mais de 9.000 escravos nesse quilombo, né? 9.000 aqui em Pilar? Isso, mais de 9.000 escravos. E junto com o escravo, aquilo que eles muito procuravam, com muita dificuldade, que era o ouro, né? Então tem muitas lendas relacionadas ao quilombo, né? Eles colocaram lá com o nome de Quilombo de Papuã, o Papuã significa um capim, né? Capim marmelada, que eles falam, muito abundante na época. E aí, a partir daí, eles, segundo os relatos históricos, algumas lendas, que o bandeirante, vendo aquela riqueza, né, ofereceu a liberdade para os escravos em troca do ouro. Muitos falam que pessoas mais idosas, que a gente conheceu, que os escravos doaram boa parte do ouro em troca da liberdade. Mas isso aí vai saber se isso é verdade, né? Eu creio que... História, né? Porque aos 5 anos, uma pessoa 5 anos, por exemplo, os escravos, eles estavam sendo escravizados. Depois, teve o reduto do quilombo, lá era deles. 5 anos ali na liberdade total. Não, né? eles tinham as suas guarnições também, né? Eles já estavam 5 anos em plena liberdade. Habituados, né? Habituados com aquele costume. Muita mata, muita selva, muitos animais selvagens da época, né? Aí, segundo a história, que o bandeirante, né, conseguiu conquistar uma boa parte dos escravos, não foram todos, né? E aí começou-se a notícia, né? Quando descobriu as minas de Pilar, como eram os escravos, ele ficou como a fama foi desse bandeirante, né? Que foi o fundador do Arraial de Pilar de Goiás. Aí foi toda uma notícia no Brasil todo para a capitania, né? De São Paulo, que gerenciava tudo isso aqui. E a partir daí começou a exploração do Arraial, né? Pessoas de diversos lugares, né? Eu imagino o movimento que ficou ali. Era muito movimento. Tem até uns escritos que falam que na época do forte mesmo, da mineração de Pilar, na década de 1740 ali, diz que a cidade não sabia se era, pelo movimento, não sabia se era noite, se era dia. Era dia e noite as pessoas, como um formigueiro humano, procurando riquezas, né? E tem dados, né, que Pilar chegou nesse ciclo da mineração,
primeiro ciclo da mineração, que nós tivemos outros, chegou a produzir mais ouro do que toda a capitania de Goiás, porque tinha, nessa época já tinha Niquelândia, né, que era a antiga São José do Tocantins, tinha outras cidades, Pirinópolis, Corumbá de Goiás. Juntando toda a produção de ouro da capitania, Pilar chegou a produzir mais minério precioso, minério dourado, que é o ouro, do que todas essas capitanias, né? Aí daí vem essa importância histórica, né? Lá chegou a ter, na época, mais de 240 casarões nobres. E quando nós falamos em casarões nobres, não é qualquer tipo de casa. São né? casas nobres mesmo. Nós vemos que as habitações era quem às vezes tinha condição, tinha uma habitação mais no estilo rústico. Agora a habitação nobre eram aqueles casarões que existiam na época, né? Chegou a ter 4 igrejas, né? Hoje nós temos 2 igrejas em Pilar, chegou a ter 4 igrejas, né? E chegou a ser, na época, né, o 4º povoado mais populoso, né, de toda a província, né? Teve na época, porque a primeira capital de Goiás foi Vila Boa. Mas nesse tempo, para que Vila Boa fosse escolhido, teve outras cidades também. Eu creio que quando foi escolher Goiânia, tinha outras cidades candidatas também, né? Inclusive, quando foi escolher Brasília, tinha outros estados que certamente queria. E Pilar, nesse primeiro, foi uma espécie de plebiscito, teve, não era as pessoas mais, as autoridades que queriam. Passou assim, nessa prova para ser escolhida a capital de Goiás. Capital do estado de Goiás. Capital do estado de Goiás. Teve o plebiscito, Pilar foi uma das candidatas, né? Pilar, Santa Cruz e umas 4 cidades da época, né? E daí as pessoas alegam que foi por causa de localização geográfica, né? Distante, né? Porque já tinha outras cidades, né? Como Pirinópolis, que já estava mais próximo de Minas Gerais e tal, na rota, né? Nós tínhamos todas essas rotas na época das rotas coloniais. E segundo os fala que Pilar foi a questão da localização geográfica. Mas lá viveu esse período da exploração do ouro, um período de muito brilho na cidade, né? Município enorme. Você não calcula aí o tamanho do tamanho, né? Nós tivemos, através dos estudos, nós percebemos que ele era um dos maiores municípios que a gente tinha na capitania. Pilar hoje vive com Itapaci, né, Guarinos, isso, Santa Terezinha de Goiás, Hidrolina, São Luís do Norte e Alto Horizonte. A divisa de Pilar chegava até o rio Araguaia, né? As margens lá de São Miguel do Araguaia. E, no início, chegou a fazer fronteira com Natividade e Porto Nacional. Nossa! Veja só, nós estamos a 500 quilômetros, mais de 500 quilômetros de Porto Nacional. E Pilar chegou a fazer as divisas, né? Que era muito grande o município de Pilar. Aí por lá, a rota era Tocantins, lá do outro lado, Araguaia, e aqui, pelo sul, Pilar dividia com Jaraguá, que já era cidade histórica também, esqueci de falar, Jaraguá, Pirinópolis e Vila Boa, né? Que era a capital de Goiás, né? Pilar chegou até a ter uma estrada que foi construída pelos bandeirantes em linha reta daqui até a cidade de Goiás, que tem aí mais de 200 quilômetros, né? Então, boa parte aí da história de Pilar, né? Pilar de Goiás, o início, né? No oferecimento de RS Solar, energia sustentável com muito mais economia, você está acompanhando hoje um programa que é uma verdadeira aula de história e cultura com o Rogério Ferreira. Rogério, eu imagino você falando assim da quantidade de ouro que tinha naquela época e que ainda é extraído ouro em Pilar de Goiás até os dias de hoje. Então, chega assim, já é imensurável a quantidade de ouro que pode ter ali, né? Isso, eu estava falando, na continuidade, Pilar viveu 3 ciclos de exploração do ouro. O primeiro ciclo foi, né, no início da povoação, 1741. Esse primeiro ciclo deve ter durado, assim, mais ou menos, né, até 1850, até o início, uma boa parte do início do segundo reinado do Brasil, né?
Aí veio o período da decadência, né? Que é como eu falei, o garimpeiro vai onde está. Eles foram para Minas Gerais, uns foram para outros lugares aí. E foi dispersando o pessoal. Foi dispersando, né? E aí o Pilar passou a viver da agricultura, né? Pecuária de subsistência, né? A agricultura era muito forte, até por aquilo que eu te falei, pelo tamanho, veja só, né? Então, Muito gado, muitas plantações de café, de algodão, isso aí passou a ser a nova fonte de economia da cidade de Pilar de Goiás, né? Você chegou a citar 240 casarões nobres. Eu imaginei que fosse aqui mesmo onde é Pilar hoje, mas eles não ficaram concentrados ali, ou em cada propriedade, nesse vasto território que você falou que tinha, esses Não, 240. esses casarões nobres eram em Pilar mesmo, na cidade. Aqui mesmo na cidade. Cidade de Pilar, né? Nós temos a igreja matriz, onde tem aqueles sinos bonitos lá em Pilar, né? Sim. Pra gente falar dos pontos turísticos de Pilar. E aí, detrás daquela igreja, tinha a igreja que era maior, que era a igreja matriz, né? De Pilar. Então, Pilar tinha várias ruas, né? Nós vemos lá no centro histórico onde ficavam essas casas, esses casarões e essas igrejas que existiam. Algum desses casarões? De 240 casarões novos, nós devemos ter menos de 20 casarões assim de referência mesmo, né? E como eu te falei, veio a questão da decadência do ouro, o pessoal foi indo embora, a cidade foi passando por alguns períodos de dificuldade também, né? As pessoas foram para os grandes centros, né, procurar outras melhorias, e aí foi passando um bom tempo, né, dependendo da agricultura e da pecuária, né. Aí, em meados da década de 80, mesma época que foi descoberto o garimpo de esmeralda de Campos Verdes, hoje Campos Verdes, Serra Pelada. Aí veio essa febre pelo ouro, né? As pessoas, o preço do ouro também na época, aí passou-se assim, Minas Gerais, né? Em vários lugares do estado, o pessoal passou a procurar minas, né? Outras minas de ouro. E Pilar foi uma dessas cidades que viveu o segundo ciclo do ouro. Chegou a ter mais de 4.500 garimpeiros. Céu aberto. Céu aberto, porque aí Crixás também passou a ter, né? O segundo período, então essa cidade todas passaram por esse segundo período do ouro, né? Crixás, depois de Guarins, você pegar daqui de Pilar a Crixás, era garimpo para todos os lados, garimpo de serra, garimpo de túneis, né? Mas tudo assim manual, né? Garimpo de aluvião, né? Que é esse garimpo de chupadeira que eles falam com as dragas, né? Essas extrações do ouro. Aí durou-se algum tempo, né? Foi praticamente a década de 80 toda ela. Eu, na época, era adolescente, né? Também tive essa experiência. Acompanhou ali um pouco. Essa experiência de trabalhar nos garimpos. Na época, os meus colegas de infância, praticamente todos trabalharam em Pilar. Foi um período muito bom, muitas pessoas ganharam muito dinheiro, né? Como que era esse garimpo? Tipo, vamos supor que você fosse lá. Se você encontrasse o ouro, ele seria seu? Ou você tinha que prestar conta para alguém? Como que funciona? Eu nunca entendi essa questão. Garimpo era dividido da seguinte forma: tinha os donos de maquinário, né, que triturava as rochas, né? Aí aquilo tinha os fiscais, né, que eram os proprietários maiorais, né, que tiravam 1 quilo de ouro, né, por semana. Agora você imagina hoje. Imagina. Né? E daquela rocha que eles moíam sobrava areia, né? E aquela areia, o outro lá, por debaixo daqueles maquinários, moía aquela areia e ainda tirava, né? Aí os adolescentes eram chamados requeiros ou faisqueiros, né? Aquela areia que ficava pelo rio, que ia para lá, o pessoal, os requeiros iam lá e faiscar, ainda tirava ouro ainda, né? E a gente não tinha que pagar nada para ninguém, não, era nosso mesmo, né? E muitos, né, requeiros trabalhavam, né? E no garimpo tinha pessoa que trabalhava dentro dos túneis, tinha que trabalhava lá colocando manualmente o material no moinho lá para moer, e tinha os apuradores, né, aquele que fazia o processo. Tinha alguns colegas meus que faziam, né, apuração para os donos também lá. Mas foi um tempo muito propício mesmo, muito próspero, né? Sim. E depois disso, já veio agora já com as empresas, as multinacionais,
para fazer essa extração do ouro. Isso, até foi muito assim, foi um fator negativo na época, né? Foi impedido pela justiça na época, era a fonte boa que tinha lá, né? De rendimento, só porque é o seguinte, o garimpo, quando ele não é garimpo clandestino, o garimpo não é chamado garimpo clandestino, ele era garimpo porque as famílias todinhas estavam lá, só porque passou a ser clandestino porque veio as questões das leis ambientais, né? Uhum. O Ministério Público na época, né? Veio a questão das doenças de pulmão, né? Causado pelo pó da pedra, os barrancos, né? As encostas que já não estavam assim tendo aquela resistência. Então o Ministério Público da época achou por melhor, né? Não só em Pilar, mas foi uma ação que foi no Brasil todo, né? Na época o presidente da República emitiu um decreto para que fosse fechados os garimpos, né? Aí fechou esses garimpos, aí as pessoas foram acostumando. Mas assim, foi um fator negativo pelo rendimento, né? Sim. Mas um fator benéfico que impediu que muitas pessoas, os acidentes, né, acontecessem, né? Porque não tinha condição mais, né, de atuar. E depois ficou lá com a mineradora Montita, que era a dona do subsolo, né? Subsidiária de todo o subsolo do minério de Pilar. E depois teve a venda para a Yamana Gold, que iniciou-se o terceiro ciclo da mineração, né? E durou todos esses anos, né? É uma fonte de rendimento muito grande, não só para Pilar, principalmente para Itapaci, né? Com certeza. Com certeza, para Itapaci, a gente, não só eu como pilarense, morador de Itapaci, mas pessoas da região aguardam assim ansiosamente o retorno, né? Da Pilar Gold, né, para que volte a explorar aquelas minas, porque o mais precioso é o minério, lá tem, né? Tem. Se não deu certo por um motivo ou outro, né, a população não tem culpa, né? Mas aguarda-se de maneira ansiosa para que Pilar de Goiás venha a ter economia, né? Itapaci também, através dos empregos, pessoas que adquiriram casa própria, né, veículo e tal, e a própria economia do município, né, as pessoas do supermercado e tal. E só de Itapaci, mais de 9 ônibus, né, que saía de trabalhadores aqui de Itapaci. Um oferecimento de Central do Aço, a distribuidora de aço de Itapaci para toda a região do nosso amigo Rogério, que é xará do Rogério que está aqui com a gente. Nós vamos dando sequência por aqui no Prosa e Café, falando sobre cultura, arte, cultura, música. Nós conhecemos um pouco mais sobre a história de Pilar. E agora, Rogério, eu quero falar com você sobre a sua parte musical, essa parte musical que você atua brilhantemente, esse trabalho assim que você vem fazendo aqui na cidade de Itapaci, descobrindo talentos, né, e dando incentivo para esses jovens aqui da cidade. Como que surgiu essa ideia de repente, ensinar tão bem a música e depois tem as apresentações? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Mas eu gostaria de apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da minha trajetória, Sim, né? Como fica à tudo vontade. começou, né? Uhum. Bom, eu sou natural, né? Natural de Pilar de Goiás. Pilarense nato. Pilarense nato. Orgulho dos itapacinos para Orgulho nós. dos pilarenses, né? Tem até algumas frases lá, eu tenho orgulho de ser pilarense, né? Sim. Pilarense com muito orgulho. Mas sou natural de Pilar de Goiás. Como que tudo isso começou, né? De forma resumida. Desde criança, as crianças de Pilar, a partir do momento que sai do ventre materno e vai para o ventre social, né, que é esse Sim. mundo nosso aqui, abençoado por Deus, ele já tem de encontro a cultura. Sim. É uma mãe que está lá na folia, né, tá com o bebê lá no ventre lá e tá ouvindo a folia, as outras tradições, as cavalhadas, então tudo isso desde criança. É impressionante como a presença cultural em Pilar, ela é presente. Pilar de Goiás hoje, toda casa tem um músico lá. Ou a pessoa canta na igreja, ou canta em barzinho. Mas cantar, canta. Canta. A música, ela está presente lá mesmo. Tem as pessoas que cantam nas folias, como eu falei, né? Essa música ela é muito presente, assim, sabe?
Desde sempre na Desde sua vida. sempre, a pessoa que aprende a tocar um violão e tal, e lá você vê que mesmo nas folias, tem as folias, os adultos, mas sempre mês de junho, né, que é a folia do Divino Espírito Santo, e as crianças vai também, tem muitas crianças que acompanham. Então a gente aprendeu a conviver com isso, com essa musicalidade, depois a gente passou a cantar na igreja e tal, mas sempre assim, junto com a cultura, né? E lá em Pilar, a gente começou lá com um projeto de coral lá, eu já era adolescente, a gente já fazia, fiz a cidade de Santa Terezinha também, né? E depois nós passamos na época do governador Marco Perillo, nós fizemos parte da Fundação Cultural Pedro Ludovico Teixeira, que é a atual Secretaria de Estado da Cultura, hoje, né? Depois a Agência Goiânia de Cultura, hoje Secretaria de Estado da Cultura. Então ele abriu um leque muito grande, deu muito apoio na época, né, para representar aqui a cultura da região, né? Onde nós tivemos a graça e satisfação no ano de 2000 gravar um CD chamado CD Memória de Pilar, está no nosso canal do YouTube, onde tem todas as músicas cantadas nas festividades de Pilar de Goiás. Teve as festas religiosas, as festas da igreja mesmo, as festas folclóricas das folias. Todas elas têm nesse CD, né? Tem o toque dos sinos também de Pilar de Goiás. E aí eu mudei para Itapaci, né? Por razões de trabalho, né? Ficamos algum tempo aqui em Itapaci trabalhando em Pilar. E depois a gente passou, fizemos o concurso público aqui, Itapaci. Comecei a trabalhar com a educação de jovens e adultos. Mas sempre quando tinha alguma brechinha, a gente Inseria a música. Era uma aula de educação física, numa aula de história, né? Então a gente sempre inseria, né, essa questão da música, né? E aí, alguns anos atrás, aí, falando com algumas autoridades da educação da época, né, nos deram essa oportunidade de se criar o projeto de canto coral. Lindo esse projeto. Muito, né? Nossa. Até porque, assim, por trabalhar na escola, a gente percebe, né, a musicalidade e tal, viu que a escola precisa de respirar novos ares, né? A escola tem que sair do seu meio tradicional, né, para buscar, até em virtude das novas tecnologias que a gente vê aí, trazer inovações para a escola. Eu vi que era inovação. Comecei, né, deu certo, graças a Deus, com alguns alunos lá, então criamos esse projeto. Existe hoje, ele está na Secretaria Municipal de Educação, né? Então, nós começamos com alguns alunos lá e hoje, no total, formamos mais de 200 alunos. O projeto de canto coral não é uma aula de instrumentos, né? Mas é uma aula que você trabalha toda a educação vocal, de timbre, de afinação, né? De classificação das vozes para descobrir novos talentos, né? A criança às vezes chega lá, quer começar a cantar, muitas pessoas de igreja evangélica têm mandado crianças para lá para poder dar uma educada na voz e tal. E elas vão e ficam, né? Para a graça e a satisfação da nossa escola, né? E hoje está funcionando, né? Agradeço aí o apoio do nosso prefeito Fábio, juntamente com o Fernando Pires, nossa diretora Simone, que achou por bem que esse projeto de canto coral continuasse na escola, né? Parabéns e aplausos para eles, porque Isso. É um projeto maravilhoso, né? Porque geralmente, assim, início de mandato, as pessoas vai ver aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou. Sim, isso é de praxe, né? Isso é de praxe, né? E claro que eu estava na expectativa, né? A gente não quer um trabalho que a gente gosta, a gente sabe que os pais gostam também, as crianças, né? Tem muitos que hoje são jovens, né? Adquiriram o dom da música, canta fora também. E isso aí foi um agradecimento que eu tenho, muitos pais agradecem também esse apoio dessas autoridades aí, querer, né, continuar com esse projeto, né? Então, como é ano novo, é vida nova, tem muita coisa, né, que nós pretendemos fazer através desse projeto, crescer mais o projeto, né? Ele funciona hoje na escola Leôncio José de Santana, lá no auditório, nós temos os dias de aula lá também. E vamos abrir também um espaço também para que alunos de outras escolas, de outras extensões, façam também esse treinamento vocal, né? Porque tem
uma frase que diz que quem canta seus males espanta, né? Verdade. Isso é verdade. A música ela vem para poder trazer alegria, paz à alma, né? Você chega numa igreja, por exemplo, você pode estar às vezes meio fechado com alguma coisa e tal. Ali quando você vê, às vezes nem precisa cantar, você vê o barulho do instrumento, de um órgão, de um violão, de uma voz que canta, a alma da gente se desdobra, né? Para o louvor, para a alegria, através de outras músicas também. Então a música ela ajuda nisso aí, né? Na educação, no intelecto da pessoa, né? Muitas na timidez, até nessa convivência social, né? Como eu falei, nós estamos num país de diversidades culturais, né? E o Goiás é a patrocinadora dos músicos do Brasil, né? Berço da música, é o né, berço Goiás? da música do Brasil, gente. Veja só os cantores que nós temos hoje, né? Zé de Camargo, Leandro Leonardo, Amado Batista, né? E tantos outros. Tantos outros, vários, né? Vários outros aí. E a gente percebe que as músicas que o goiano faz, ela fica. Fica. Né? Eu não tenho nada contra os cantores, mas hoje a música tem que ter letra. Não sei se você concorda. Principalmente hoje, né? E a gente vê hoje as músicas que estouram aí nas redes sociais, que é um sucesso assim, danado mesmo. Você pode ver que é uma frase, outra frase, outra frase. É uma música que ela não identifica com nada, com jeito de viver, com estilo de vida, uma cidade, a natureza, aquilo que a gente vive. Então a música é para poder traduzir aquilo que você pensa, né? Sim. Ela vai expressar, a música expressa alguma coisa, né? E a gente vê muito essas músicas que você está citando aí, de 2 ou 3 frases que fica ali na cabeça e você ouve em tudo que é plataforma, Isso. Só que daqui 1 mês ou 2 também ela some que ninguém lembra mais. Não lembra não. Né? Eu nem vou falar o nome da música aí. Eu também estou pensando numa aqui agora. Eu acho que é essa que você está pensando também. E ela está em todo, tá no TikTok, tá no Instagram. Tá em tudo. Em todas as plataformas digitais. Aí eu fico observando pessoas assim, com intelecto assim, bom, sabe? Pega aquela música, faz um vídeo lá, o vídeo tão bonito, tal, coloca a música de fundo, né? Estraga a sua imagem. Estraga a imagem, né? Acaba... E a gente vê assim que essas músicas, né? De antigamente, até dos cantores goianos, as músicas sertanejas, elas vão para ficar mesmo, elas ficam impregnadas. Impregnadas. Músicas de 30 anos, 40 anos. Faz lembrar de um ente querido, pessoa que está longe, né? Pessoa que está em outro estado, está em outro país e tal. E aquela música fica, né? Qual festa hoje que você não ouve música do Milionário Zé Rico, né? Para quem está me ouvindo. Milionário Zé Rico. E é impressionante que até o público mais jovem, eles cantam música do Milionário Zé Rico. Ela não é música para terceira idade. Todas as festinhas de jovens que você vai aí, eles começam a ouvir as músicas dele, mas você vê que no final é muito difícil uma farrinha deles lá, a resenha deles lá, que não tem a música do Milionário Zé Rico, né? Chico Rei Paraná e tantos outros assim. Então é muito gratificante trabalhar com a música. Trabalho com algumas outras disciplinas lá, né? E é muito bom trabalhar com a música, né? Inclusive, através do projeto Canto Coral também, o secretário Fernando, né? Com o apoio do prefeito também, está querendo resgatar a fanfarra, né? Que é a parte musical da escola Leôncio José de Santana, que foi uma das melhores fanfarras aqui de Tapaci. Sim, eu me lembro. Né? E lá nós temos toda a parte, né? Temos os instrumentos, vamos iniciar mais esse outro projeto de inovação naquela escola. Muito bem, Rogério. Parabéns para você, para todos os outros profissionais envolvidos, né? Toda a equipe lá da escola Leôncio José de Santana. E fiquei muito feliz em saber que o projeto continua. Bom. E sempre quando eu tenho a oportunidade de ver as apresentações, né, eu fico encantado com a qualidade daquelas pessoas ali que já tem. Na época eram meninos, mas hoje já tem né, jovens, adolescentes ali. Já sai do colégio. Né? E assim. É gratificante ver que você, através do projeto, através da escola e através da administração que te dá o aval para continuar, você valoriza esses talentos e principalmente na questão cultural de música que tem letra, né? Porque
Eu sou suspeito a falar de música com letra, porque eu não quero nem entrar nesse método de choque É, cultural, né? E cada um tudo. tem um gosto, Cada um tem né? um gosto, mas enfim, música é letra, né? E parabéns para você. Antes da gente finalizar aqui, nós não podemos esquecer de você falar dos pontos turísticos lá de Pilar. Nós vamos falar assim. Vamos falar e depois a gente já finaliza. Antes já que estamos tocando aqui, só para encerrar a Uhum. parte da nossa cidade de Tapaci, né, tem outras expressões. Tapaci também é uma cidade cheia de expressões culturais. Sim, Tapaci é a terra dos músicos também. muitos músicos. Muitos músicos. Você vê que tem 4 folias de reis, né, que percorreram as cidades aí, né? E tem muitas ideias. Inclusive, tive conversando recentemente com a atual secretária de Cultura, né, e Turismo, que é a Roxana, nossa amiga, nos convidou também. Vamos fazer parte do Conselho Municipal de Cultura e Turismo. Super competente a Roxana. Isso. E através desse conselho, nós vamos também colocar essas ideias, né? Tem muita coisa boa aqui para Itapaci, né? Já falei várias vezes, né? Aqui tem estrutura para se criar uma orquestra de violeiros. Quantos violeiros, né? Muitos Orquestra de talentosíssimos, né? violeiros. Itapaci, nós temos o material humano muito riquíssimo aqui, em termos de Sim, música também. temos mesmo. A questão artística é muito presente, né? Até nas outras escolas também que fazem isso, né? Temos aqui, né, a Praça do La Viola hoje, um local assim que daria para fazer grandes eventos assim, né? Em Itapaci. Fica aí, né, o nosso apoio também para aquilo que a secretária também precisar da gente. Nós que vamos fazer parte desse conselho, outras pessoas também ligadas à cultura da cidade de Itapaci, com certeza terão ótimas ideias aí para fazer, alavancar esses projetos. Inclusive, eu quero já vou te dar um recado para você levar para a secretária, já que você vai fazer parte do conselho. Nós precisamos de ter um museu em Itapaci, né? Eu não sei como é que funciona isso, mas leva essa ideia para a secretária lá através do seu conselho, né? Porque eu acho que nós temos uma história riquíssima também. Precisaria ter um museu aqui na cidade de Itapaci. E é cultura, Não, né? com certeza, né? Mensagem que fala: quem não preserva o passado não tem visão para o futuro. Com certeza. Tudo aquilo que eu sou, que você é, que todos, ele tem alguma coisa, algum laço, algum rastro, que ele traz do passado, a identidade cultural do pai ou do avô, a maneira de falar aqui, o jeito, né? Com certeza, meu dom musical tem pessoas da minha família, né? Sanfoneiros, lá de Pilar, né? Que já faleceu, mas o tio que morou aqui em Itapaci também algum tempo. Então você traz isso, então não podemos, nós não vivemos o passado, mas nós não conseguimos construir o futuro sem um pouquinho olhar para o passado, né? Isso. A nossa identidade está presente no passado, né? É os arquivos, né? São os nossos arquivos, Os arquivos história, que a gente faz, né? Então eu vou levar essa ideia para ela também, porque a cidade de Itapaci está em 1945, né? Já um pouquinho, já bem antiga, né? Tem muita história já, muita história, né? De tradições religiosas, tradições folclóricas de Itapaci, né? Com certeza, né? O museu, a gente fala o museu, ele é simples para começar o museu, né? Porque não tem fotos antigas em casa, né? Então, todo mundo tem um objeto antigo em casa. Quando começando o museu lá de Pilar, foi um banco, um bule, né, um pote, hoje, né? Enfim, vou levar para ela essa ideia para que possamos fazer um museu municipal, né, o arquivo histórico municipal da cidade de Itapaci. Muito bem. Agora, para a gente fechar, conta aí dos pontos turísticos de Pilar de Goiás, e para você que está acompanhando a gente, fica atento nas dicas. Quer passear, quer conhecer a história de Pilar de Goiás e automaticamente conhecer a nossa história, vai lá nos pontos que o Rogério vai falar para você. Bom, então, por onde são tantos pontos, sim, né? Então, os pontos turísticos que a gente fala, ele é conhecido como patrimônio material, né? Material são as casas, os monumentos, né? Eu vou começar pela igreja Nossa Senhora do Pilar, né? Linda igreja. Linda igreja. Né? A igreja Nossa Senhora do Pilar ela é considerada como o maior acervo barroco do centro-oeste brasileiro. Recordando rapidamente que Pilar é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN. Uma das primeiras cidades do Brasil a ser tombada, né?
um ano de 1954, né? A cidade que tem todo o seu reconhecimento federal, toda a área Sim. paisagística de Pilar, né? E lá nós temos esse acervo. Do lado externo da igreja, temos lá os maiores sinos do Brasil, né? Está lá também. Logo ao lado do campanário, né, dos sinos, temos lá os chafariz, lá, que nessa época tá correndo muita água. História, história pura, né? E esse chafariz, ele foi, a água, o arqueduto dele foi construído pelos escravos, está lá a placa lá. Primeiros canais de água que teve na cidade de Pilar. A igreja Nossa Senhora das Mercês, que é toda de pedra, né, que fica na saída de Guarinhos, foi construída pelas mãos dos escravos, né? Hoje ela é uma das mais antigas da cidade de Pilar, né? Temos o Museu Casa da Princesa, que é um museu federal que nós temos no estado de Goiás. Nós temos apenas 3 museus federais em Goiás, que é gerenciado pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Uhum. Ele foi todo reformulado, algumas coisas digitalizadas, então sempre os estudantes da escola de Itapaci vão lá visitar também, né? Pode marcar a sua visita lá. É um casarão que faz parte daquele conjunto de casarões nobres, foi de alguns, né, que ainda resistiram com o tempo. Temos a Casa de Câmara e Cadeia, né? Antiga Casa de Câmara e Cadeia de Pilar de Goiás, que pra gente vai lá ver, foi da época dos escravos, mas ela funcionou até 1971. Olha, recente. Recente, né? Acho que ela não tem... 50 anos. 50, vamos colocar aí, quase 55 anos, né? Que deixou, inclusive, tem pessoas que já foram presas lá, fala dos relatos, então era o que tinha na época, né? E temos, né, os monumentos alguns casarões lá, né, em Pilar de Goiás, e temos aquilo que é de extrema importância, que é o patrimônio imaterial, que são as cavalhadas, né? Começamos agora com a Semana Santa, né, que temos o Teatro da Paixão de Cristo lá, como cenário, os monumentos históricos de frente à Igreja Matriz, depois temos as folias, né, as cavalhadas, né? Tem muita coisa boa lá para poder estar visitando, né? Creio lá que o atual prefeito, vai estar fazendo lá o calendário histórico-cultural de Pilar de Goiás. Tem um evento chamado Corrida das Aleluias, que é feito na Páscoa com as crianças, um evento muito grande. Foi reconhecido, né, como patrimônio cultural do estado de Goiás também. Então você vai o ano todo, né, após a Semana Santa, todo mês tem alguma festa em Pilar de Goiás, o período junino, né, e até terminar o ano dessa forma, uma cidade cheia de festa, né. Isso é muito bom. Rogério, obrigado a você por ter vindo aqui e contribuído com o nosso trabalho, mostrado um pouco do seu trabalho, que eu sei que você tem várias outras coisas que você também já fez, faz e contribui muito para a cultura, para a educação, para a música. Parabéns a você. Um grande abraço a você. Através de você, eu abraço todos os pilarenses, né? E eu espero que você volte novamente. Temos que arrumar um jeito de colocar o coral, né? Isso, Vamos ver será que cabe todo mundo aqui no estúdio ou se a gente Mas faz uma externa, lá, né? Não, temos alguns lá, se não der para trazer todos, podemos trazer pelo menos a nossa solista, né? Que canta ópera, então, vamos canta trazer. italiano, né? Olha pode marcar isso. o dia. Vamos marcar a Isabelle trazer. Pires, né? Tem cantado aí nos colégios, cantado com a sua voz também. Isso. Obrigado você, tá? E as portas do Prosa vão estar sempre abertas para quando você tiver uma novidade ou quiser trazer alguém, fica à vontade, tá? Não, eu quero agradecer aqui, primeiramente a Deus, né? Agradecer você que esse grande parceiro, desde quando eu cheguei em Itapaci, você tem feito essa parceria conosco, né? E tem que comunicar, a cidade tem que comunicar. Sim. Hoje nós não vivemos sem os meios de comunicação social, as mídias sociais, né? Tem muita coisa, né, que a gente... Tem pessoas que ignoram muito, o que está na internet não presta, a internet não é bem assim. Quando a televisão surgiu também, tinha muita coisa que às vezes era benéfica e não era. Então, resumindo, o Prosa e Café, né, você está de parabéns, todas as pessoas que já passaram por aqui, eu sempre assisto, as pessoas que Itapaci gostam dessa iniciativa, né? E eu quero agradecer a você por esse incentivo, desejar aos itapacinhos, aos pilarenses, né,
Eu abraço a minha esposa Maria Lúcia, que também é música, ao meu filho mais velho, né? O Eliezer, que reside em Itapaci, músico também. Meu filho Gabriel, que mora fora, estuda fora. E a toda a minha família, em nome da minha mãe Benedita, a todos os meus irmãos que moram lá em Pilar de Goiás, né? Aos conterrâneos que moram aqui também, tem conterrâneos, pessoas de Pilar Sim. que trabalham lá no colégio também. Enfim, desejo ao prefeito atual, nosso patrão, né? Doutor Fábio, a sua esposa Gisele, nossa primeira dama, nosso secretário Fernando, a nossa diretora Simone, todos os coordenadores, professores, nossos colegas, os nossos alunos. Um grande abraço a todos e sucesso, né? Bola para frente. Um grande abraço a você, que Deus abençoe você e sua família e toda essa iniciativa dessa comunicação social que a nossa cidade, o nosso país tanto precisa. Amém. Obrigado a você, Rogério. Forte abraço a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso Prosa. Semana que vem tem mais.